Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 9, o conflito cósmico. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos como filhos e filhas, buscando a bênção do nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador amado, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Abre a nossa mente para compreendermos a Tua palavra, em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. O conflito cósmico. O verso áureo: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3:15. Esta foi a primeira promessa messiânica na Bíblia, Gênesis 3:15, quando Deus prometeu um Salvador para a família humana caída. Queridos, o grande conflito entre Cristo e Satanás é central para a teologia bíblica. Embora a ideia de um conflito cósmico entre Deus e os seres celestiais que caíram e se rebelaram contra o Criador, embora isto seja um tema importante nas Escrituras, e também esteja presente em grande parte da tradição cristã, atualmente muitos cristãos rejeitam ou deixam de lado esse conceito. De uma perspectiva bíblica, no entanto, o tema de um conflito cósmico, segundo o qual o diabo e os seus anjos se opõem ao reino de Deus, não é algo que possamos ignorar sem perder muito do que tratam as narrativas bíblicas. Os evangelhos, por exemplo, estão repletos de referências ao diabo, aos demônios que se opõem a Deus. É impossível negar, estudando a Bíblia, a existência do bem e do mal, deste conflito entre Cristo e Satanás. Inicialmente, nessa semana, abordaremos como as duas perguntas que se seguem podem ser respondidas de acordo com algumas passagens bíblicas fundamentais. A primeira pergunta: que partes das Escrituras Sagradas ensinam que existe um conflito cósmico entre Deus e Satanás? E a segunda pergunta: de acordo com as Escrituras, qual é a natureza desse conflito? Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, considerando que você e eu estamos bem no meio deste conflito que começou no céu e foi transferido para o planeta Terra e atinge você e a mim, nós pedimos que o Espírito Santo nos ilumine a mente para compreendermos este conflito e nos colocarmos ao lado de Jesus. Aleluia! Na parte de domingo, um inimigo fez isso. Queridos, o mal teve um início e vai ter um fim. Aleluia! O mal não é eterno. Ele começou com Lúcifer no céu e ele vai terminar quando Satanás ele será queimado, será feito cinzas. Então o mal vai terminar. Não podemos nem em pensamento tentar culpar Deus pela existência do mal, porque a Bíblia é clara ao afirmar, Jesus afirmou, foi um inimigo que fez isso. O joio, ele é de responsabilidade de Satanás. Abra sua Bíblia e vamos ler agora Mateus 13. Mateus 13, vamos ver os versos 24 a 27. Propôs-lhes esta parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Devemos agradecer a Deus por esta parábola contada por Jesus Cristo. Como essa parábola nos ajuda a compreender o mal que existe em nosso mundo? Jesus disse: foi um inimigo que fez isso. Jesus colocou a culpa em Satanás. Jesus contou a história de um proprietário de terras que semeou apenas boas sementes no seu campo. Contudo, o joio acabou brotando no meio do trigo.
Quando viram isso, os servos do proprietário lhe perguntaram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Mateus 13, 27. Essa pergunta é parecida com a que muitos têm feito hoje em dia sobre o problema do mal. Se tudo o que Deus criou era bom, por que existe o mal? Você já não fez esta pergunta? Eu já ouvi várias pessoas perguntando: se Deus é bom, se Deus é amor, por que existe tanto sofrimento, tanta desgraça no mundo? Essa é a prova de que existe o bem e o mal. Nós lemos também no capítulo 13 de Mateus, agora os versos 28 a 30. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Queridos, existe o trigo plantado por Deus, a boa semente, e existe o joio. Você escolhe se você quer ser joio ou quer ser trigo. A escolha é nossa. Leia agora a explicação que Jesus deu desta parábola. Ele deu a parábola e ele mesmo a interpretou. Capítulo 13 de Mateus, agora os versos 37 a 40. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. É Jesus quem semeia boa semente, a palavra de Deus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. As palavras de Jesus estão aqui muito claras. E o verso 39, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meu querido irmão, esta parábola de Jesus é uma advertência para você, para mim. Nós devemos escolher ser trigo, boa semente, plantada por Jesus Cristo. Jesus identificou aquele que semeia boa semente como sendo o Filho do Homem, isto é, o próprio Jesus. Além disso, explicou que o campo é o mundo e que o inimigo que semeou o joio é o diabo. Com isso, Jesus descreveu de maneira bastante explícita que existe um conflito cósmico entre ele e Satanás. É inegável este fato na Bíblia. Por que existe mal no mundo? O mal é resultado da obra de um inimigo, que é o diabo, que se opõe ao dono do campo, que é Deus. Um inimigo fez isso, disse Jesus. Essa resposta, no entanto, desperta o seguinte questionamento: o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Mateus 13, 28. Existem pessoas prontas para arrancar o joio. Na igreja existem pessoas prontas para riscar o nome de outros do livro da igreja, para darem disciplina, para excluírem membros da igreja. O Senhor quer que a gente arranque o joio? Muitos são apressados em arrancar o joio, mas Jesus diz o quê? Não é para arrancar o joio ainda. Em outras palavras, muitos dizem: por que não acabar com o mal agora mesmo? Arrancar logo o joio. E o Senhor diz: não façam isso, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. A colheita é a segunda vinda de Jesus. De acordo com a parábola, Deus acabará com o mal, mas arrancá-lo antes do momento certamente resultaria em danos colaterais irreversíveis que acabariam prejudicando o bem. Não tenha pressa, meu querido irmão e irmã, meu querido amigo pastor, meu querido amigo ancião de igreja, não tenha pressa em arrancar o joio, porque existe joio que parece joio, mas é trigo. E existe trigo que parece trigo, mas é joio.
quem lê o coração, quem lê os pensamentos é somente Deus. Por isso, não devemos ser apressados em eliminar pessoas da igreja, membros da igreja. É tão difícil conquistar uma alma para Cristo e facilmente as pessoas riscam esta pessoa da igreja e a excluem. Jesus está dizendo que nós deveremos ser prudentes e cautelosos para não fazer a obra de Satanás quando estamos achando ou pensando que estamos fazendo a obra de Deus. Muitas vezes queremos purificar a igreja, queremos que exista somente trigo na igreja, mas não existe uma única igreja no mundo que tenha somente trigo. Não existe esta igreja. Nem a nossa igreja, nem as igrejas protestantes em geral, nem a igreja católica, ela não é somente trigo e ela também não é somente joio. Todas as igrejas têm o trigo e o joio misturados. E nós deveremos orar uns pelos outros, para que ao ficar contemplando e buscando o joio, não nos tornemos joio também, porque o joio é pegajoso. Só o contemplá-lo nos afeta. Deveremos nos regozijar em sermos a boa semente e fazermos a obra que Deus nos deu de pregar o Evangelho e não nos preocuparmos tanto, não ficarmos obcecados com o joio. Há pessoas obcecadas com o joio. A vida delas é criticar a igreja, é apontar para o joio, é colocar o foco no joio e elas se tornam joio também, porque o joio é pegajoso, contamina aquele que o contempla. Oremos uns pelos outros, porque todos nós podemos ser trigo ou joio, segundo a decisão que nós fizermos. Nós sabemos que Jesus Cristo, desde o início, quando ele fez o chamado para os seus discípulos, ele sabia que Judas era um joio. Ele conhecia a vida errada de Judas. Ele sabia que Judas era o traidor, mas Jesus Cristo não o excluiu. Jesus Cristo deixou que o tempo amadurecesse a semente do joio, até que chegou o momento em que todos os discípulos entenderam que Judas era joio. Queridos, Jesus Cristo tolerou Judas. Deus no céu tolerou Lúcifer por muito tempo, até que chegou o momento em que ele se rebelou e ele então foi expulso do céu. Mas este foi um processo que demorou muito tempo. Deus é misericordioso. Deus trabalha mesmo com aquelas pessoas que são joio dentro da igreja, porque Deus quer converter estas pessoas. Deus quer reconciliá-las consigo. Deus quer salvar. Satanás quer levar todos para a perdição. E a marca registrada dos filhos de Deus, do trigo dentro da igreja, a marca registrada é o amor, é a bondade, a amabilidade, desejo de salvar, desejo de perdoar, desejo de reconciliar. Que o Espírito Santo seja derramado sobre você e sobre mim, meu irmão, para que sejamos trigo, boa semente plantada por Jesus Cristo, regada pela chuva do Espírito Santo e que produzamos frutos para a honra e glória de Deus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a origem do conflito na terra. Quando o conflito começou na terra, quando Adão e Eva pecaram, nós precisamos entender que este conflito já tinha acontecido no céu. O pecado surgiu no céu e depois foi transferido para a terra. A parábola do joio explica por que existem sementes ruins no campo se o proprietário plantou apenas sementes boas. Essa pergunta está ligada a outra pergunta. Se tudo que Deus criou era bom, como o mal surgiu em nosso mundo? Abra sua Bíblia e vamos ler então Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, nós vemos o verso 31. Leia comigo. No final da semana da criação, aqui diz em Gênesis 1:31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. No final do sexto dia, Deus disse, eis que tudo era muito bom. Por que essa avaliação é importante? Porque Deus criou somente o que é bom. Deus não criou o mal. Em Gênesis 1, não existe nenhum indício do mal na criação da terra. Como então o mal surgiu na experiência humana? Lemos em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, 1 a 7.
Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás usou a serpente como uma médium. Foi a primeira médium usada, foi a serpente, porque a serpente não falava e nunca vai falar, mas Satanás falou através da serpente. Assim também, Satanás continua falando através dos médiuns espíritas. Satanás usa pessoas hoje como ele usou a serpente naquele tempo. E Satanás inverteu a ordem de Deus. Deus disse: de toda árvore do jardim comereis livremente. Leia essa afirmação de Deus em Gênesis 2, verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Satanás inverteu a ordem de Deus. Aqui em Gênesis capítulo 3, o finalzinho do verso 1 diz: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Percebam, Deus falou: de toda árvore do jardim comereis livremente. E Satanás disse o quê? Não comereis de toda árvore do jardim? Invertendo a ordem de Deus. E disse a mulher, à serpente. Eva, em vez de fugir daquele local, ela quis dialogar com a serpente. E nós não podemos dialogar com Satanás. Quando a mulher respondeu à serpente, ela mordeu a isca. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Outra vez, Satanás inverteu a afirmação de Deus, porque em Gênesis capítulo 2 e o verso 17 diz: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A afirmação de Deus, certamente morrerás, foi invertida por Satanás, porque ele declarou em Gênesis capítulo 3, verso 4, então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Satanás diz que não existe morte. E é assim que o Espiritismo ensina que não existe morte, que as pessoas, ao morrerem, não estão morrendo, somente estão passando para um outro estágio da vida. Meu querido irmão, Deus disse que aquele que peca morre. Porém, Adão e Eva, quando pecaram, eles não morreram, eles continuaram vivendo. A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos. Queridos, mas no momento em que Adão comeu do fruto proibido, morreu a sua natureza espiritual glorificada, porque eles se sentiram nus. Não só se sentiram, eles ficaram nus quando comeram do fruto da árvore proibida. Então, no exato momento em que Adão comeu, morreu a sua natureza espiritual. Ele foi criado no reino de Deus, num reino espiritual e glorificado. Porém, ao pecar, ele caiu para o reino animal, sendo dominado por instintos. Perdeu a vestimenta de glória com a qual foi criado. É exatamente isso que diz aqui em Gênesis capítulo 3. Capítulo 3, agora o verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás falou para Eva que ela seria como Deus. E é exatamente esse o engano que Satanás continua fazendo hoje ainda. Na maçonaria, todos querem se tornar deuses. Eles dizem que quando a pessoa alcança o 33º grau da maçonaria, ele se torna Deus. É esse engano que ele ensina também na Igreja Mórmon. Na Igreja Mórmon, todos os homens estão buscando se tornar deuses. Eles dizem que os homens vão se tornar deuses. Essa é a doutrina da Igreja Mórmon. As mulheres nunca vão se tornar deusas, elas vão se tornar princesas, mas os homens se tornam deuses. É uma religião que engana, que prega a mesma doutrina falsa que Satanás pregou lá no Jardim do Éden. Tanto no Espiritismo, como também na Igreja Mórmon, existe a história de que você não morre, você passa a viver num mundo superior, um outro estágio de vida. Meu querido irmão, isso também é ensinado no budismo, é ensinado também no hinduísmo.
Queridos, Satanás continua enganando as pessoas com a história de que não morre, você se torna como Deus. E então lemos no capítulo 3, verso 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Quando Adão comeu, desapareceram as vestimentas de glória. Eles foram criados no reino espiritual de Deus, santos e glorificados. Porém, ao pecarem, foram rebaixados para o reino animal, dominado por instintos. Perderam a vestimenta de glória. Adão era o representante de Deus na terra. Ele era o cabeça. Deus o investiu de autoridade. Quando ele comeu do fruto proibido, ele se tornou submisso e servo de Satanás, transferindo para Satanás toda a autoridade que Deus deu a ele. Por isso Satanás declarou lá em Lucas capítulo 4, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 4, o verso 5 e 6, e o diabo levando a um alto monte mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Quem entregou a ele? Adão? Adão entregou para Satanás o domínio deste mundo, e dou a quem quero. A mim me foi entregue quando Adão pecou, e eu dou a quem eu quero. Queridos, Satanás é o príncipe deste mundo, mas Jesus Cristo veio exatamente para se opor a Satanás. Ele venceu a Satanás no céu, por isso Satanás foi expulso do céu. E quando Jesus nasceu na terra, viveu uma vida perfeita, uma vida pura e santa, e ele venceu a Satanás também. Cristo é o grande vitorioso. E porque ele venceu, nós também venceremos. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12, vamos ler então os versos 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel é um nome de guerra de Jesus Cristo. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Quando Satanás foi lançado do céu para a terra era sem forma e vazia, exatamente como está em Gênesis capítulo 1 e o verso 2. Lemos aqui, e a terra era sem forma e vazia. Já existia o planeta, mas era sem forma e vazio, e Satanás foi lançado do céu para a terra, antes de Deus criar Adão e Eva, antes de Deus dar forma e beleza à terra. Aqui no capítulo 1, verso 3, Deus disse, haja luz e houve luz. Foi o primeiro dia da semana da criação, mas Satanás foi lançado do céu para a terra antes do primeiro dia da criação. Só existia o planeta. E o planeta era sem forma e vazio, diz aqui o capítulo 1, verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Como era o planeta Terra antes de Deus dizer, haja luz e houve luz? Era um abismo, sem forma e vazio. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meu querido irmão, quando Satanás foi expulso do céu para a terra, já existia o plano da salvação. O pecado já tinha acontecido no céu. Ele foi expulso para o planeta Terra. Mas o plano da semana da criação e de criar Adão e Eva, este plano já existia. Deus criou a família humana para ser uma solução para o problema do pecado que começou no céu, mas não foi resolvido no céu. O problema do pecado está sendo resolvido aqui, na família humana. É aqui que Jesus se tornou homem, Deus o Filho, Criador do homem. Ele se tornou homem, viveu entre nós, se uniu a você e a mim por laços eternos. Eternamente ele será homem, Deus homem, 100% Deus, 100% homem. E aqui foi resolvido o problema do pecado. Por quê? Deus foi revelado através de Jesus Cristo como um Deus de amor, de misericórdia, de bondade. E você e eu, filhos e filhas de Deus,
que vivemos em submissão a Jesus Cristo, santificados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habitando em você e em mim. Nós somos templos do Espírito Santo, nós somos obedientes a Deus por amor a Ele. Então, nós estamos refutando em nossa vida, estamos refutando as acusações que Satanás fez contra Deus, o nosso Pai. Bendito seja Deus pelo privilégio de ser usado por Deus para reivindicar a justiça e a santidade de Deus e da sua santa lei. A serpente, identificada como o próprio diabo, levanta mentiras sobre o caráter de Deus. Em Gênesis 3,15, nós lemos a primeira promessa messiânica que existe na Bíblia. A declaração de Deus à serpente de que o descendente da mulher é Jesus, que ele esmagaria a cabeça da serpente. Muitas vezes isso é mencionado como sendo a primeira proclamação do Evangelho. Exatamente, é a primeira proclamação do Evangelho feito nas Escrituras, e com essa promessa é reforçada a realidade do conflito que existe entre o bem e o mal, porque Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, ou seja, a mulher representa a igreja de Deus, e a semente da mulher é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Queridos, Deus colocou inimizade entre os filhos dos homens e os filhos de Deus. Não podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo. Os filhos dos homens estão de acordo com Satanás. Nós, os filhos de Deus, vivemos de acordo com a vontade de Deus. Somos gerados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo implanta em você a mente santa de Jesus. E o nosso privilégio e a nossa alegria e deleite é obedecer a Deus. A minha meditação de dia e de noite é meditar na tua lei, ó Deus. Aleluia! Na parte de terça-feira, a origem do conflito no céu. Os capítulos 1 até o capítulo 3 de Gênesis são suficientes para mostrar que o mal existia antes da queda de Adão e Eva. Antes de Adão e Eva pecarem, já existia o mal. Qual é a prova bíblica aqui em Gênesis? A árvore da ciência do bem e do mal já estava no meio do jardim. Aqui diz claramente no capítulo 3, leia comigo, o capítulo 3 e o verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, no meio do jardim do Éden, existiam duas árvores especiais. A árvore da vida, isso você pode ver aqui no capítulo 2 e no verso 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, no meio do jardim estava a árvore da vida e também estava a árvore da ciência do bem e do mal. Meu querido irmão, o pecado já existia quando Adão e Eva foram criados, porque o pecado começou no céu e foi transferido para o planeta Terra. A astuta serpente mencionada aqui em Gênesis capítulo 3, ela acusou Deus de mentir, mas foi ela que mentiu. Mas a Bíblia nos dá algumas informações sobre a origem do mal. Não compreendemos completamente a origem do mal. Isto é o mistério da iniquidade. Mas nós temos algumas informações. Por isso, vamos ler juntos Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, vamos ler os versos 12 a 19. Aqui, em Ezequiel capítulo 28, verso 11 em diante, é uma lamentação sobre o rei de Tiro. Mas quando você começa a ler a partir do verso 12, você percebe que não está falando de Tiro, mas está falando de alguém que viveu muito antes de Tiro. Filho do homem, diz o verso 12, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és um aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Aqui você já percebe que não está falando do rei de Tiro, porque aqui diz cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden. O rei de Tiro nunca esteve no Éden. Aqui está falando de quem? De Lúcifer. Estavas no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Veja, Lúcifer, ele tinha nele
No seu próprio corpo, ele tinha o quê? A obra dos tambores e dos pífanos estão em ti. Ele era músico. Aliás, ele era o chefe da música do céu. No dia em que foram criados, foram preparados. Lúcifer foi criado como um anjo perfeito. Ele era superior aos outros anjos. Ele era mais bonito, mais inteligente, mais poderoso. E aqui diz o verso 14. Tu eras querubim ungido para proteger. Querubim ungido para proteger. Ele era um querubim que estava na presença de Deus. Um querubim cobridor. Você se lembra que o tabernáculo terrestre construído por Moisés, no lugar santíssimo, existia a arca do concerto. E de um lado e de outro lado da arca do concerto existiam o quê? Anjos querubins, com asas estendidas sobre a arca do concerto. Eles eram anjos querubins protetores, guardadores. A arca do concerto representa o trono de Deus. Diante do trono de Deus existem 4 querubins. Isto está lá em Apocalipse, capítulo 4. 4 querubins ao redor do trono de Deus. E Lúcifer, quando foi criado, ele foi criado um anjo querubim perfeito. Perfeito. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. E o verso 15, perfeito eras nos teus caminhos. Ele foi criado perfeito. Não podemos responsabilizar Deus pelo surgimento do pecado. Ah, mas por que Deus criou Lúcifer? Esse é o mistério da iniquidade. Nós não entendemos, mas Deus criou um Lúcifer perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Mas lembremos que ele era um anjo poderoso, perfeito, mas com livre arbítrio. Sempre que você dá o livre arbítrio, a liberdade de escolha para alguém, existe o risco da desobediência. Deus quer ser amado espontaneamente. Ele não faria alguém sem o livre arbítrio. Deus não teria prazer no amor e na obediência de robôs, de máquinas. Mas existe prazer em Deus quando nós o amamos espontaneamente, de coração, porque escolhemos amar. E aqui diz que Lúcifer foi criado perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. O pecado foi encontrado em Lúcifer. Não veio de outra galáxia, não veio de um outro planeta. Ele surgiu em Lúcifer. E aqui diz o verso 16, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. O pecado tem um pai, é Satanás. Ele é o pai do pecado, porque ele peca desde o princípio. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Elevou-se o teu coração, se tornou orgulhoso, porque ele era o mais bonito e o mais poderoso anjo. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. O mal não é eterno. O mal iniciou com Satanás e vai terminar com a morte de Satanás quando ele for queimado e vai se tornar cinzas. É o que diz aqui no capítulo 28, verso 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Aqui no capítulo 28 de Ezequiel, mostra o início do pecado, o surgimento do pecado e mostra também o fim do pecado, o fim do mal, o fim do sofrimento, porque Satanás será morto e ele vai se tornar cinzas. Diz aqui o capítulo 28, verso 18, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. O fogo que vai consumir Satanás sai de dentro dele e ele vai se tornar cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. E o verso 19, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre.
nunca mais serás para sempre. O pecado não vai se levantar pela segunda vez. A Bíblia está dizendo, nunca mais serás para sempre. Aleluia! Outro texto bíblico que nos ajuda a entender um pouco sobre a origem do mal, lemos em Isaías capítulo 14. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 14, vamos ler então o verso 12 a 15. Leia comigo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Aqui nós temos Deus falando com Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã? Quando Deus o Filho estava aqui conversando com Satanás, chamou-o de estrela da manhã, filha da alva. É interessante, meu querido irmão, que em Apocalipse capítulo 22, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22 e o verso 16, Jesus diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus afirma, aqui em Apocalipse 22, 16, eu sou a verdadeira estrela da manhã. Ora, se Jesus é a resplandecente estrela da manhã, como é que Jesus estava perguntando para Satanás, dizendo, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Queridos, a verdadeira estrela da manhã estava perguntando para aquele que era a falsa estrela da manhã, aquele que pretendia ser a estrela da manhã, aquele que pretendia ocupar o lugar de Deus. É Jesus perguntando para Satanás, você que se proclama estrela da manhã, como caíste do céu? É assim que Jesus está perguntando para Satanás. Verso 13, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Você que queria ser Deus, colocar o seu trono acima dos anjos e ser Deus, e se assentar da banda do lado do norte. Vocês sabem que na Bíblia o lado do norte é o lugar do trono de Deus? Por isso ele queria ocupar o lugar de Deus. E o verso 14, subirei acima das mais altas nuvens. Jesus está expressando e revelando os desejos secretos do coração de Lúcifer. Por isso Jesus diz, verso 14, que Lúcifer dizia no seu coração, ele não expressava isso para todos os anjos, mas no coração dele, ele pensava assim, verso 14, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, Jesus disse, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Você vai ser lançado no abismo. Isto ocorreu exatamente, como diz Apocalipse 12, verso 9, que ele foi lançado para o planeta Terra. E Gênesis 1, verso 2 diz que o planeta Terra, quando Lúcifer foi lançado, era um abismo. Por isso aqui em Isaías 14, verso 15 diz, serás lançado ao mais profundo do abismo. Meu querido irmão, um ser celestial que pretendia ser a estrela da manhã, estava sendo questionado pelo próprio Jesus Cristo, que é a verdadeira estrela da manhã. Quando lemos Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, versos 12 em diante, nós percebemos que o pecado surgiu no céu, sim, mas o pecado não é de responsabilidade de Deus, porque surgiu no coração de um anjo que foi criado perfeito, porém ele tinha o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Lúcifer escolheu se levantar contra Deus e caluniar Deus. Jesus Cristo expulsou do céu e depois Jesus Cristo nasceu na terra para se opor a Satanás e mostrar o verdadeiro caráter do Deus Pai e o verdadeiro caráter de Satanás. Quando Cristo morreu na cruz, ficou exposto diante do mundo e do universo o caráter de Deus, que é de amor e de misericórdia, que deu seu Filho para morrer por nós, e o caráter de Satanás, que é de um criminoso, um bandido, um vingativo, um maligno. Por isso que Jesus Cristo disse para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, porque ele veio para revelar o Pai e destruir aquela caricatura horrível que Satanás pintou do Deus Pai. Jesus Cristo mostrou que o Deus Pai é amor,
é bondade, é graça. Porque na graça de Deus nós somos salvos. Aleluia! Na parte de quarta-feira, se você me adorar, Satanás foi ousado na tentação feita a Jesus Cristo. Se você me adorar, tudo isso, todos os reinos da terra, eu darei para você. Satanás queria ser adorado no céu, no lugar de Deus. E quando Jesus Cristo nasceu aqui na terra, nas tentações do deserto, Satanás expressou novamente o desejo dele, a obsessão dele de ser adorado como Deus. Se você me adorar, o conflito entre o bem e o mal gira em torno de adoração. Satanás ainda quer ser adorado. Ele ainda quer ser adorado. E ele usa meios bem sutis para fazer com que a humanidade o adore. O desejo de Satanás de usurpar o trono de Deus também se revela nas narrativas da tentação. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Leia comigo, verso 1 até o verso 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Interessante, queridos, que a Bíblia diz que após o batismo, lembre-se que no batismo mencionado aqui em Mateus capítulo 3, os versos 14 até o verso 17, mostra o batismo de Jesus, mostra o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba e pousando sobre Jesus, e mostra também o Deus Pai falando. A voz dele se tornou audível. No verso 17 de Mateus capítulo 3 diz: Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Depois de Jesus Cristo ter sido batizado nas águas, depois de Jesus Cristo ter sido batizado pelo Espírito Santo, percebam que Jesus nasceu sendo gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Mas ele só foi batizado pelo Espírito Santo quando ele saiu das águas. É o que diz aqui em Mateus capítulo 3, verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Jesus primeiramente nasceu do Espírito Santo, gerado no ventre de Maria. Mas depois, na idade de 30 anos, quando ele foi batizado pelo Espírito Santo. Deus quer que esta mesma experiência aconteça na sua vida, meu irmão, minha irmã. Primeiramente, você e eu nascemos da água e do Espírito. Nascemos como filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, um novo nascimento. Mas não é tudo. Deus ainda tem algo maior e melhor para você, que é o batismo do Espírito Santo, que nós deveremos perseguir, buscar o batismo do Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu do Espírito Santo, mas também foi batizado pelo Espírito Santo. Você e eu nascemos do Espírito Santo, da água e do Espírito, mas deveremos buscar também o batismo do Espírito Santo. É esta mesma experiência que Deus quer que você e eu tenhamos. Aleluia! Abrindo a Bíblia então aqui, em Mateus capítulo 4, aqui diz o verso 1, Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por que Deus, o Pai, não conduziu o Filho ao deserto para ser tentado pelo diabo antes do batismo dele? Antes do batismo do Espírito Santo, Jesus era tentado por Satanás? Sim. Mas as tentações de Satanás para Jesus estavam restritas, estavam limitadas, porque ele ainda não tinha sido batizado pelo Espírito Santo. Ele veio para iniciar como Adão. Adão caiu em pecado como um ser adulto. Adão pecou como ser adulto. Jesus Cristo veio para iniciar onde Adão caiu. Jesus Cristo, aos 30 anos de idade, e lembre-se que 30 anos de idade era o ano da maioridade. Hoje, em nossa cultura, quando um homem tem 21 anos, ele se torna de maior, mas naquele tempo a pessoa se tornava de maior com 30 anos, e quando Jesus Cristo completou 30 anos, ele foi batizado nas águas e foi batizado pelo Espírito Santo. E então o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Como eu dizia antes do batismo do Espírito Santo, Jesus era tentado pelo diabo, sim, mas as tentações eram restritas.
porque não tinha chegado o momento, mas depois do batismo do Espírito Santo, era como que o Deus Pai falando para Satanás: aí está o meu filho, agora você pode tentá-lo do jeito que você quiser. Por isso a Bíblia diz em Mateus 4:1 que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Deus o Pai expôs o Filho a Satanás dizendo: aí está o meu filho, batizado pelo Espírito Santo. Agora você o tente como você quiser. Agora não existem mais restrições ou limitações. Faça como você quiser. Tente-o. E Jesus então jejuou 40 dias. E Satanás se manifestou para tentar a Jesus Cristo por 3 vezes. Diz aqui em Mateus 4, agora o verso 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A primeira tentação de Satanás para Jesus foi com relação ao apetite. Fazia muito sentido, porque Jesus estava há 40 dias sem comer, estava morrendo de fome, estava como pele e osso. E então Satanás tentou a transformar pedras em pães, algo que Jesus podia fazer. Ele, como Deus, pode transformar pedras em pães, assim como fez com que o maná caísse por 40 anos no deserto, alimentando uma multidão de quase 2 milhões de homens e mulheres. Assim também, Jesus, que é Deus, ele poderia transformar pedras em pães para saciar a sua fome, matar a sua fome. Mas, queridos, o pecado de Adão começou pelo apetite, e o pecado e a primeira tentação de Satanás para Jesus foi na questão do apetite. Por isso que Ellen White fala que aquele que vence o poder do apetite vencerá todas as outras tentações, porque é a mais difícil, o apetite. Mas Jesus Cristo foi vitorioso. E a vitória de Jesus pertence a você, meu irmão, a mim. Nós também podemos ser vitoriosos em Jesus Cristo. A resposta de Jesus, verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não vivo só de pão, disse Jesus. Eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Você e eu não podemos depender somente do pão físico, do alimento físico. Nós vivemos daquilo que saiu da boca de Deus. Porque aquilo que sai da boca de Deus é vida. A segunda tentação está no verso 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos darás ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeças em alguma pedra. Na segunda tentação, Satanás apelou para a presunção. Queridos, existe a fé e existe a presunção. A fé é quando você confia em Deus e faz o trabalho de Deus, mas a fé não precisa provar nada. Quando Paulo, depois daquele naufrágio, ele indo para aquela ilha e foram recolher lenha para fazer uma fogueira, e Paulo foi picado por uma serpente, e todos os que estavam ao redor dele ficaram olhando para ele, esperando o momento em que ele cairia morto. Mas isso não aconteceu. Queridos, é diferente quando você faz o trabalho de Deus exercendo a fé. E é diferente quando você se expõe presunçosamente. Se Paulo tivesse pego aquela serpente e falado para todos: eu sou um servo de Deus, e eu vou mostrar para vocês que eu sou um servo de Deus, porque eu vou deixar que esta serpente pique o meu braço e eu vou mostrar para vocês que nada vai acontecer. Isso não seria fé, isso seria presunção. Deus protegeu Paulo porque ele exerceu fé. Fazendo o trabalho de Deus, ele foi picado pela serpente, mas ele não se expôs. Da mesma forma, se Jesus Cristo, atendendo à sugestão de Satanás, ele pulasse daquele monte, se lançasse daquele alto monte, para mostrar para Satanás que ele era o Filho de Deus e que nada iria acontecer para ele, isso não teria sido fé, seria presunção. Mas quando Jesus Cristo disse: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, ele se negou a atender à sugestão de Satanás para mostrar que ele tinha fé. Você não precisa mostrar que você tem fé. Você somente confie em Deus. Não se exponha. Não use de presunção. Como aquele homem que uma vez eu ouvi a história dele, que trabalhava num zoológico, e ele então pulou dentro da jaula do leão para mostrar para todos
que nada iria acontecer para ele, assim como não aconteceu para Daniel. Mas a atitude deste homem que pulou dentro da jaula do leão foi presunção. E a atitude de Daniel, que foi jogado na cova dos leões, não foi presunção. Ele sobreviveu pela fé em Deus. Não confunda e não se deixe confundir entre fé e presunção. Satanás nos tenta muitas vezes a presunção, a mostrar aos outros que temos fé. Quando nós falamos, nós vamos curar esta pessoa, nós vamos impor as mãos sobre esta pessoa e ela será curada. Pode ser que aparentemente estejamos demonstrando fé, mas não é fé, é presunção. Porque nós estamos chamando atenção para nós mesmos e nos esquecendo de que a vontade de Deus tem que estar acima da nossa vontade. Por isso, quando oramos pelos doentes, temos que falar que seja feita a tua vontade. Porque a um doente Deus cura e a outro doente Deus não cura. Por quê? Nós não sabemos. Nós não conhecemos os mistérios que estão na mente de Deus. Mas nós oramos se for da tua vontade. Isso é exercer fé na soberania divina. Deus não é um servo que está ali para nos atender. Nós é que somos servos de Deus. A terceira tentação está em Mateus capítulo 4. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Agora a questão não era o apetite, não era a presunção, mas agora a questão era adoração. Satanás voltou ao ponto inicial, razão pela qual ele foi expulso do céu. O ponto inicial. Por que aconteceu a rebelião no céu? É que ele queria ser adorado. Satanás quer ser adorado ainda hoje. Mas Jesus Cristo venceu o poder do apetite, Jesus Cristo venceu o poder da presunção e Jesus Cristo venceu também a tentação da adoração. Porque ele respondeu o que está aqui em Mateus capítulo 4, verso 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus comeu quando o Pai enviou os anjos para trazerem comida para que ele comesse. E então os anjos vieram e o serviram. Não foi ele que preparou a comida dele. Ele esperou pela vontade do Pai, pela manifestação do Pai. Nós temos que esperar em Deus, meu querido irmão. Nós somos muito apressados. Em Efésios capítulo 6, verso 12, nos lembra que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. Você e eu não estamos lutando contra homens e mulheres. Nós estamos lutando contra as forças espirituais das trevas, contra os demônios. E o nosso esconderijo é Jesus Cristo. Temos que nos esconder em Jesus, temos que nos submeter a Jesus Cristo, exatamente como diz em Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos a Deus, e então resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeira coisa, submissão a Deus. E então poderemos resistir ao diabo. E então ele fugirá de nós. O primeiro ponto, meu irmão, é submissão a Deus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a natureza do conflito cósmico. Como é possível um conflito entre Deus e Satanás? Como alguém poderia se opor ao Todo-Poderoso? Se o conflito cósmico fosse simplesmente por poder, teria acabado antes de começar. Porque era óbvio que Deus, o Criador, era muito mais poderoso. Não tinha como comparar o poder do Criador, que é Deus, e Satanás, que é uma criatura. Então o conflito cósmico não é pela questão do poder. O motivo deve ter sido outro. Esse conflito gira em torno da disputa sobre o caráter de Deus. Um conflito sobre acusações caluniosas que o diabo levantou contra Deus, de que, entre outras coisas, ele não é totalmente bom e amoroso. Essas afirmações de Satanás não podiam ser desmentidas pelo poder, pela força bruta, mas permitindo que as criaturas comparassem
os dois personagens concorrentes, comparassem Deus e Satanás. Ao lidar com o pecado, Deus poderia empregar apenas a justiça e a verdade, algo que estava de acordo com o caráter de Deus. Satanás, por outro lado, ao lutar contra Deus, podia fazer uso daquilo que Deus não podia fazer uso. Satanás usava de adulação, de engano e de mentira. E Deus não, Deus só podia usar a justiça e a verdade. Satanás dizia que Deus, ao procurar submissão e obediência das suas criaturas, estava simplesmente procurando a própria exaltação. Portanto, deveria ser demonstrado perante os habitantes do céu e de todos os mundos que o governo de Deus é justo e santo. Satanás tinha dado a impressão de que estava procurando promover o bem do universo. O verdadeiro caráter de Satanás e seu objetivo real deveriam ser compreendidos por todos. Deveria ser dado um tempo para que os seus atos de maldade mostrassem quem ele realmente era. E foram 4.000 anos de pecado. Desde que Adão e Eva pecaram até Jesus Cristo, foram 4.000 anos de pecado, para que ficasse demonstrado diante do universo quem era Deus e quem era Satanás. Mas quando Cristo morreu na cruz, foi um momento crucial em que romperam-se os laços de simpatia que ainda existiam entre Satanás e os anjos de Deus. Por 4.000 anos, Satanás visitava o céu de vez em quando, representando o planeta Terra, exatamente como está em Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2. Ele ia como representante da Terra nos concílios do céu, e lá ele acusava Deus diante dos anjos. Mas durante 4.000 anos ainda existiam laços de simpatia entre ele e os anjos do céu. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz, isso fica muito claro quando você lê o capítulo no Desejado de Todas as Nações. O Desejado de Todas as Nações, o capítulo que fala sobre a morte de Jesus na cruz. E a serva de Deus diz que ali na cruz foram quebrados os laços de simpatia que ainda existiam entre Satanás e os anjos de Deus. Ali Satanás foi desmascarado e os anjos do céu viram Satanás como assassino, como maligno. Tudo aquilo que ele acusava a Deus era dele próprio, era uma autoprojeção. Por isso que Jesus expõe o caráter de Satanás em João capítulo 8, abra sua Bíblia. Em João capítulo 8, nós vamos ler o verso 44. Leia comigo. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas eu vos digo a verdade e não me credes. Jesus prega a verdade. Mas Satanás é mentiroso. É isso que Jesus está falando. Desde o princípio, o plano de Satanás era fazer com que as criaturas creiam que Deus não é justo, não é amoroso e que a sua lei é opressiva. Mas, queridos, hoje Satanás continua ainda usando o púlpito de muitas igrejas, muitos pregadores que continuam pregando o mesmo sermão, dizendo que a lei de Deus é opressiva. Satanás dizia que os anjos não precisavam da lei de Deus. Hoje existem muitos pregadores dizendo que a lei de Deus foi abolida, que nós não precisamos da lei de Deus. Mas, queridos, eles estão somente pregando o mesmo sermão de Satanás, expressando ódio e desprezo para com a lei de Deus. Jesus, por outro lado, veio ao mundo para dar testemunho da verdade e combater as mentiras de Satanás, derrotando, em última análise, destruindo o diabo e o seu poder, exatamente como diz na primeira carta de João, capítulo 3 e o verso 8. Leia comigo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com os pecados acariciados, pecados voluntários. Se você pensa assim, eu sou pecador, então eu não posso deixar de pecar, então você pertence a Satanás. Porque Satanás é o pai do pecado. E aqui diz em 1 João 3,8, quem comete o pecado é do diabo. Se você peca voluntariamente, você é do diabo. E quando você peca por ignorância, você não é do diabo, porque você pecou por ignorância. Mas os pecados voluntários são pecados que são acariciados,
são aqueles pecados que são cometidos conscientemente. Isso mostra que você não é de Deus, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E agora o verso 9: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado voluntariamente. Obviamente, você e eu cometemos pecados e somos nascidos de Deus e cometemos pecados, pecados por ignorância, pecados não planejados. Existem pecados não planejados. Quando você perde a paciência com alguém, você não planejou fazer isso. Mas, seja no trânsito, ou seja numa discussão com alguém, você perde a paciência e ofende a pessoa, você não planejou, mas você pecou. Então, nós pecamos muitas vezes por ignorância, outras vezes pecamos pecados não planejados, mas aqueles que nascem de Deus, que são guiados por Deus, não vão pecar voluntariamente. Se nós pecarmos voluntariamente e pedirmos perdão, Deus vai nos perdoar. Mas aqueles que são nascidos de Deus e mantêm comunhão com Jesus Cristo e recebem a unção do Espírito Santo, eles não estarão pecando voluntariamente. É este o texto aqui de 1 João 3,9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Que tipo de pecado? O pecado voluntário, o pecado consciente, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nós deveremos ter cuidado, porque aqui na primeira carta de João, capítulo 1, verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então nós somos pecadores e nós pecamos muitas vezes e Deus nos perdoa porque nos arrependemos. O Espírito Santo nos dá o arrependimento e nos conduz à confissão dos nossos pecados. Nós não caímos da graça quando pecamos. Agora, se continuarmos pecando voluntariamente, nós vamos entristecer o Espírito Santo e vamos demonstrar que não somos nascidos de Deus. Porque aquele que é nascido de Deus não continua pecando voluntariamente, conscientemente. Satanás domina os seres humanos através do pecado. Quando pecamos, nos tornamos servos de Satanás. Jesus Cristo veio para quebrar as algemas do pecado. Nós não podemos ser presas de Satanás. Cristo veio para nos libertar, mas Jesus Cristo quer não somente nos perdoar pelos pecados que já cometemos, Ele também quer batizar você com o Espírito Santo. Ele quer fortalecer você espiritualmente. Ele quer que você seja o templo do Espírito Santo, porque somente assim Deus vai nos libertar do poder do pecado. Que Deus encha a sua mente com esta alegria, com esta certeza, com esta esperança. Justificados, santificados e glorificados pela fé em Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque em Jesus Cristo temos justificação, santificação e vamos ter também a glorificação. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, que o Espírito Santo viva em nós, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.